Hello, Biters! Mais um episódio aqui do Café com Bytes, o nosso podcast do café, que é a sua dose diária de tecnologia. Claro que assuntos não faltam, afinal, estamos em alta na cibersegurança, na IA, na inovação, cloud. O que vem por aí? Semana tivemos um novo fato. A rede social das próprias IAs, que conversa sozinha, que toma decisões, aonde vamos chegar, o que vai acontecer. Tudo isso você também acompanha em nosso site. E para hoje vou conversar com o Ronaldo de Moura, ele que é da Estratégia IT. Tem muito assunto, né, Ronaldo? Já conversa muito nos bastidores, fala diversos pontos e hoje a gente quer falar sobre cibersegurança, cloud e também consolidação no mercado da TI e principalmente, né, como é que a gente faz para atender o setor público, os órgãos públicos que tanto precisam. A gente sabe, a gente vê vários golpes que vão acontecendo. Primeiramente, seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Agradeço a oportunidade de estar no Café com Bytes e hoje vamos conversar um pouquinho sobre alguns cases, algumas coisas que a gente pode estar trazendo de benefício ou demonstrando o que o pessoal tem apresentado no mercado, né? Então, dessa forma a gente... Que maravilha! E para a gente começar, eu preciso te perguntar, Ronaldo, estamos ciberseguros ou não? Olha, a tecnologia vai avançando, as ameaças vão avançando da mesma forma, então a gente precisa estar seguro a todo momento, não existe um momento específico. Então hoje temos a IA, né, um evento bem diferente no mercado. Então da mesma forma que nós temos a tecnologia de IA a nosso benefício, a gente também tem todo a parte negativa dela. Então todas as ameaças novas que estão sendo concebidas, boa parte delas passa pela IA. Então a gente tem o lado bom da tecnologia, a tecnologia está evoluindo, mas a gente também tem todo esse contexto negativo que possa vir com o avanço da tecnologia, né? E eu te pergunto, se a gente fosse fazer hoje um cenário atual dessa cibersegurança, como é que você poderia fazer ele? Olha, só para a gente contextualizar um pouquinho o panorama que tínhamos no passado, nós tínhamos um cenário onde tínhamos muitos eventos, nós tínhamos uma tecnologia, digamos assim, baseada em alguns níveis de segurança, alguns parâmetros muito rígidos, né? Então nós tínhamos uma determinada palavra, um determinado contexto, então não tinha uma certa inteligência por trás, né, para identificar ameaças ou até mesmo para criar um contexto de segurança melhor. Então o que nós tínhamos? Nós tínhamos grandes relatórios, tínhamos grandes painéis de dashboard com muitas informações. A pergunta que ficava: quem vai ver tudo isso? De que forma isso é tratado? De que forma isso é prático para a minha instituição? De que adianta eu receber 2.000 alertas por dia? Será que esses 2.000 alertas eles são efetivos? Então esse é o ponto que nós estamos. Então hoje a tecnologia avançou de tal ponto que a gente está tendo a mesma quantidade de coleta ou até mais. Nós temos a quantidade de coleta e informações sendo coletadas de maneira grande, muito rápida, muito rápida. Porém essa tratativa, esse primeiro nível, agora a inteligência artificial está conseguindo tratar esse primeiro nível e nos entregar uma coisa muito mais palpável e aceitável para um trabalho, digamos assim, do dia a dia normal de um profissional da área. Imagina você tratar 2.000 eventos e agora talvez você venha tratar 10, 20, 15 eventos. Então você consegue dar foco, você elimina aqueles eventos que eram falsos alarmes de uma maneira um pouco mais qualificada, porque você não vai ver evento a evento, porém tem uma ferramenta fazendo esse nível 1. Então a gente gosta de falar, sempre na TI tem o nível 1, 2, 3 e assim por diante. Pô, se eu tô falando de segurança, eu não posso falar de segurança com uma pessoa que está começando agora, mas eu consigo colocar uma IA que tem uma inteligência de alguém nível sênior a fazer o meu nível 1. Sim. E assim eu consigo conduzir. E aí você consegue colocar IA, digamos assim, não vou falar a palavra de trazer uma parametrização, mas consegue um nivelamento. Exatamente. E aí, vamos lá, usando IA, a gente tem que sustentar tudo isso. Aí a gente tem que falar de cloud, tem que falar de nuvem, né? De hospedar isso tudo, de onde circula isso tudo. Então seria que a gente poderia dizer que o cloud seria a base da transformação digital? Ah, sim, com certeza. Nos últimos anos, a cloud, ela que vem trazendo até essa flexibilidade. Então, a gente conhece muitos eventos, a gente sabe que tem muitos eventos pontuais. Vamos citar aqui, daqui a um pouco a gente tem a Copa do Mundo. Pô, a Copa do Mundo vai exercer uma pressão, um processamento elevadíssimo em alguns determinados setores. É o comércio, de repente na área
de turismo. Então, esses setores precisam ser flexíveis. Então, a cloud traz essa flexibilidade do ponto de vista de você conseguir aumentar seu processamento sem criar uma estrutura nova, sem ter que investir numa estrutura física muito maior. Você consegue trazer aquele evento pontual, cria um conforto para o usuário que ele não percebe, pô, o sistema tá bom, não tá trancando, não tem queda de sinal nenhum, porém, quando você sai daquela período de evento, você consegue desligar e ter essa flexibilidade, então isso ajuda bastante. Cara, mas aí o cloud hoje, até eu preciso trazer um case aqui, eu conheci a escola de cloud, né, escola da nuvem, né, que traz isso, forma novas pessoas, né, e antes de eu entrar na questão da consolidação do mercado de tecnologia, de entender o que essas empresas estão buscando, eu preciso também falar de qualificação, Ronaldo, e aí eu sei que dentro da estratégia IT, já trabalhou no outro lado também, cara, tá faltando gente, né? Ah, com certeza, com certeza. Por mais que se diga que o mercado está aquecido, né? Então nós temos, eu digo aquecido no sentido, pô, tem vaga, tem oferta de curso, tem oportunidade de trabalho, mas a velocidade que uma coisa está andando é muito maior, a demanda é muito maior do que a quantidade de gente se formando ou de gente que quer trabalhar na área. E aí acontece esse gap. Então a gente está tendo ofertas, sim, temos oferta de curso superior, curso técnico. As universidades já estão se evoluindo muito nisso. Exatamente, porém ainda há um gap, por exemplo, na área de engenharia, o Brasil está super para trás em vários segmentos, se comparado com o resto do mundo, na quantidade de engenheiros que é formado, anualmente comparado com outros países, outros pares de mesmo tamanho ou até menor do que o Brasil. E como é que você, como profissional da área, mas também como um gestor, né, estando aí à frente, junto com o Ricardo da Estratégia IT, como é que você avalia essas novas profissões, né, o CISO, o C-Level hoje, né, o DPO, que não se falava antes, né, com todo esse processo novo de Lei Geral de Proteção de Dados? Isso é muito importante para a área de TI, então ela está saindo da sombra, né, digamos assim, então pequenos setores, então lá a questão de segurança, às vezes o pessoal tratava isso de uma forma genérica, tratamento de dados pessoais também era tratado de uma forma muito mais ampla, né, não tinha uma equipe dedicada para isso, então esses pequenos setores começaram a ganhar voz, e como tu bem disse, agora pontualmente algumas empresas começaram a criar cargos, começaram a criar estruturas próprias para tratar destes assuntos, então isso é super importante, mostra a relevância do assunto, então não é mais vamos jogar tudo para TI e vamos deixar que a TI resolva. Você já mudou bastante, né? Segmentar, então tem coisas que a TI continua respondendo, está lá resolvendo, porém tem algumas áreas, por exemplo, segurança da informação, que você falou, CISO, vou falar de dados, proteção de dados, informações sensíveis, DPO, então a gente vai criando pequenos segmentos e óbvio, criando relevância para esses setores, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem passando, né, por ajustes desde a sua criação, são 7 anos, 5 ou 6 anos em atividade maior, né, estando aí, agora nós vamos ter não vou dizer uma regulamentação, mas um ajuste da utilização da IA. O Rodrigo Della Vecchia falou aqui no nosso podcast que vai ter muitas IAs nesse ano, que vão, digamos assim, pedir para o coração parar, se a gente pode dizer, da empresa parar. Vamos parar o coração, né? Isso é errado, não pode acontecer. O que a gente quer dizer com isso? Que muitas, por ter tantas, tem muitas que não vão fazer o trabalho correto. Mas aí vem a questão do lado humano, né? Nós que damos o comando hoje. Isso também tem a ver com a qualificação de quem está por trás. Com certeza. Então, da mesma forma que a gente está tendo proteção de dados, tem a necessidade de avaliar o que coloca ou não na internet, você tem uma ferramenta se inserindo. Então, antigamente, nós íamos discutir quem é que está mandando e-mail, quem é que está mandando uma mensagem. O WhatsApp está indo para quem? De que forma? Hoje a gente não está mais discutindo isso, hoje a gente está discutindo o que é a situação nova que se encontra no mercado. Então, hoje está se falando muito de IA, porque o pessoal coloca o dado sensível da instituição ou uma documentação importante, coloca na IA para fazer um tratamento, para fazer algum tipo de processamento. Então, da mesma forma que a tecnologia se insere, ela tem que se adaptar com todo o compliance que a instituição tem, Sim. Toda a regulamentação. Então, hoje, a onda que se fala bastante é isso. Talvez há 2, 3 anos atrás estávamos falando do WhatsApp, estávamos falando sobre e-mails, isso tudo mudou agora, a gente está falando de IA, porque daqui a um pouco é a IA que está mandando e-mail, então não é mais o serviço de e-mail. Já tem, né? Você vê que já tem, né? Exato, então não é mais o serviço de e-mail, é o serviço de e-mail com a IA. E aonde é que você insere essa informação? Lá na IA. E a IA é muito mais perigosa do que o e-mail. O e-mail é uma coisa tradicional, conservador, que você coloca ali,
Mas era Bem alimentado por distinto. alguém, né? Lógico. Então, até que ponto essa IA ela é mais perigosa do que você só tratar do e-mail convencional? E como é que a gente faz para segurar isso? Nós, no mercado, falando nós, de geral, de mercado de segurança, estamos constantemente sendo atualizados, abastecidos por novas tecnologias. E a grande parte das tecnologias recentes já estão vindo com a IA embarcada. Então, da mesma forma que a gente está discutindo aqui que essa tecnologia está sendo inserida no mercado, a gente também está percebendo um movimento muito forte da indústria de cibersegurança em relação ao uso de IA. Então, antigamente nós tínhamos parâmetros fixos, nós tínhamos regras fixas. Sim. Então, vou dar um exemplo de privacidade de dados. Claro. Você colocava lá a informação do usuário, aí você colocava uma palavra específica lá, registro do usuário. Se você colocasse que essa palavra se tornaria um alerta, era para todos os eventos, para todos os e-mails que passassem. Tudo que fosse na internet está ligado àquilo. Exatamente. Agora você cria contexto. Não, eu solicito acesso à informação do usuário para trocar minha senha para acessar o meu e-mail. Isso não é uma informação perigosa. O usuário comum está pedindo uma troca de e-mail. Agora imagina essa mesma situação. Exijo informação porque eu quero o tipo sanguíneo, a idade da pessoa, o CPF, o RG. Opa, isso aí não é a mesma informação da outra. Então a gente está falando com a mesma palavra, só que com a IA a gente consegue usar contexto, consegue fazer essa validação mais profunda e de uma maneira muito mais rápida. Então você elimina o falso positivo, né? Então você tem duas palavras que poderiam ser encontradas como um possível ameaça de segurança, um possível atenção necessária, um alerta, você reduz. Então agora, antes você ia receber dois, agora recebe um alerta só, porque ele vai pegar o contexto da onde e também ele vai fazer uma interpretação de tudo, né? Exatamente. Ele te dá pronto isso. Exatamente. Vai te entregar muito mais simples, né? Você vai fazer realmente uma avaliação daquilo que é importante. Você não vai pegar um falso positivo básico. Ele já vai entregar para você uma coisa bem mais avançada, próxima de uma ameaça de segurança. E Ronaldo, tudo isso está acontecendo, né, de uma maneira muito louca, uma maneira muito rápida, a gente pode dizer assim, né? E cada vez mais as empresas estão buscando, então, parceiros, cara, de tecnologia, que eles acabam sendo mais completos, a gente pode dizer assim, entregam muito mais do que pegar vários fornecedores menores. Isso está acontecendo muito? Tem acontecido bastante. Tem acontecido uma consolidação no mercado. Claro que algumas empresas estão crescendo numa velocidade muito maior que as outras, mas tem acontecido bastante. Então, a empresa que conseguir surfar essa onda de colocar IA, tecnologia, segurança e conseguir embarcar isso e conseguir entregar para o cliente de uma maneira completa, funcional e não só entregar como um produto, como uma caixa, como uma entrega pontual, esse é o caminho das empresas atuais. Né? Então, e aí nós vamos para empresas que hoje tem uma conexão muito grande e nós temos dois tipos de clientes, a gente fala, né? Tem o privado e tem o cliente público. E aí vocês optaram, para a sua maioria, atendem os dois, né? Mas dá ser um pouco mais forte na abordagem do cliente público. Cara, mas a gente pensa, mas cliente público, meu Deus, é edital, é pregão. Como é que funciona isso? Como é que tu consegue dividir os dois universos? Atendemos contas do privado e, como tu pontuou, a gente atende contas do governo, que em especial tem algumas situações pontuais que precisam de mais atenção. Então, um dos pontos principais é a questão da documentação ou da burocracia, como queiram falar, então é bem mais pesada. Então, há um esforço muito maior em fiscalizar as empresas. Então, apesar de, às vezes o pessoal achar que é fácil, mas é um segmento bem complexo, não é um segmento simples de atuar. Necessita de muita documentação, muita qualificação. Por vezes, a empresa que atua no órgão público, ela precisa de muito mais certificação, muito mais qualificação. Toda a sua documentação tem que estar em dia, diferente de uma empresa privada, onde a gente vai simplesmente fecha um contrato, um lado paga, o outro entrega e está tudo certo. Então, no órgão público, tem mais requisitos para que você consiga pelo menos mandar uma proposta. Então, estou pagando o fundo de garantia de todos os funcionários? Ok, estou pagando meu imposto. Sim, na verdade, a tua empresa no órgão público, ela precisa estar 100%. Senão ela não vai rodar no órgão público. Tem que estar 101%. Não pode ter nada fora, porque a qualquer momento, seja no contrato ou antes do contrato, existe essas fiscalizações. Então, esse ponto de documentação é super importante. Então, a empresa realmente tem que estar saudável, realmente a empresa
tem que ter qualificação para a atividade fim, ela não pode simplesmente pegar, eu quero atuar num determinado segmento e começar a vender de uma semana para outra. Então é uma necessidade de documentação bem completa. E tem eu sempre digo, né, que cada situação ela traz novos pontos, né? Ela necessita de mais certidões, ela precisa de mais apontamentos. Como é que é viver o lado gestão disso tudo? É bem complexo. Se você fazer esse comparativo entre privado e público, com certeza a demanda e a necessidade de atenção numa atividade de venda para governo é muito mais completa, muito mais necessária, detalhes, enfim, você precisa de muito mais atenção para concluir uma negociação diferente do privado, que tem algumas formas de atuação, às vezes você consegue uma flexibilidade no pagamento, você consegue negociar com o cliente, porque são duas partes e vocês vão combinar no órgão público. É ele que vai trazer a regra do jogo, é ele que vai dizer a forma que vai pagar, a forma que quer ser atendido, o horário que ele quer ser atendido, então não é um pacote que eu vendo da empresa. Quem dá as cartas é ele. Exatamente, então quem dá as cartas, a gente precisa se adaptar à realidade dele. Entendi. Isso é um ponto importante a gente também validar, né? A gente tem que ter esses cuidados extras, então. Exatamente. É necessário ter esses cuidados, então quem participa desse tipo de processo tem que ter ciência que vai ter que trabalhar dentro da necessidade que o cliente vai trazer. Você nunca vai conseguir flexibilizar isso, vai ter que trabalhar dentro daquele contexto. E aí vem uma pergunta que ela serve também para os dois âmbitos, mas eu acho que ela vai mais longe ainda na questão do órgão público, né? Porque como é que eu posso garantir segurança, compliance e também continuidade de serviços críticos de um órgão que não é meu, que eu não tenho assim, daqui a pouco eu não vou ter o acesso na hora ali dentro da empresa, que alguém pode ir lá com a chave e abrir para eu entrar. Como é que funciona tudo isso? Com certeza. O primeiro ponto, acredito que a instituição ela tem que escolher boas empresas. E boas empresas passam por empresas qualificadas, empresas do setor, especialistas naquilo que estão fazendo e que tenham qualificação mínima. Então, acho que esse é o grande ponto que carece, por vezes, a administração pública qualificar seus processos, fazer bons processos de compra para que não fique pautado apenas em preço, não fique pautado apenas no discurso de que eu vou entregar e o preço eu vou resolver, ou não vou também, né? Exatamente. Então é preciso ter um olhar para a área técnica e entender realmente, olha, a minha necessidade precisa de um técnico qualificado, precisa de uma empresa presente, preciso de uma tecnologia robusta. E aqui a gente entra nesse contexto de oferecer soluções robustas, soluções já validadas pelo mercado. A gente não está tirando, né? Não está tirando, não está criando nada novo, a gente está trazendo soluções maduras, soluções já testadas. Então a gente já fez esse filtro, a gente sabe que boas tecnologias, o mercado está cheio, mas também tem tecnologias não tão boas. Então a empresa já filtrou isso para levar tecnologias boas, tecnologias robustas, dentro de um contexto de segurança da informação. Cara, isso é extremamente importante. Aí nós vamos num outro ponto, né? Porque você tem que ter algum diferencial do fornecedor comum e de um parceiro realmente preparado para o setor público. O que é isso de diferente? Perfeito. O que tem de diferente? Com certeza. Então, o setor público tem alguns pontos que precisam de atenção. A gente já comentou, documentação, questão contratual, isso é super complexo, a gente já discutiu bastante. Um ponto especial é que as empresas que estão querendo atuar no setor público, elas precisam de flexibilidade, elas têm que entender que cada ação que o cliente público precisa demanda de uma requisição, demanda de uma documentação, de uma iniciativa documental, contratual da parte deles. Então, às vezes, a velocidade administrativa para resolver uma coisa não combina com a necessidade de segurança que ele tem. Às vezes ele precisa resolver o problema agora de tarde, ele não tem tempo de fazer um novo contrato, um aditivo, discutir valores. Ele precisa resolver a solução dele lá que está com algum problema, ele precisa colocar no ar e colocar a rodar. Então a empresa tem que ter essa sensibilidade, a empresa tem que entender isso e de alguma maneira ela tem que entender isso e tentar ajudar o cliente. Então é nessa seara que a gente entra tentando ajudar o cliente, claro, dentro de um contexto de segurança de informação. Então a gente não vai estar atuando pontualmente só naquilo que for contratado, a gente vai passar uma consultoria para o cliente, a gente vai tentar abraçar o cliente e dizer, olha, aqui não é a minha área, mas assim, ó, de repente você pode dar uma olhada, de repente você pode falar com outro parceiro, o outro fornecedor de solução que você tem, de repente conversa com ele, de repente ele vai conseguir
trazer uma informação nova ou dar um parecer para ti melhor. Então a gente tenta trazer isso e não ficar pontualmente fixo naquilo que está previsto no contrato. Então a gente tenta trazer mais a experiência para o cliente, tenta trazer a nossa consultoria, não apenas aquilo que a gente for contratado. Então esse é o grande desafio. Né? E aí é o ponto, né? Como é que você faz para ser diferente num órgão público? Como é que a gente faz isso? Para ser diferencial do órgão público? Porque a gente contratou para aquilo. Poderia muito tempo dizer assim, não, olha só, me contratou para comprar o celular, tá aqui o celular. Mas como é que eu gero valor nessa negociação? Com certeza. Primeiro é entregando soluções robustas. Então, do nosso lado, a gente tem um respaldo da fabricante, a gente tem um respaldo que a solução é robusta e a gente conseguir entregar um serviço para o cliente de qualidade. Então, ele vai ver que está com uma boa solução, uma solução aderente às normas vigentes, às soluções mais modernas do mercado e que está sendo bem executado aquele serviço. Que não foi simplesmente uma simples entrega de produto, uma entrega pontual e que deixou o cliente lá desassistido. Então, como a gente sabe, do setor de segurança, boa parte das tecnologias são importadas. Sim. O Brasil ainda é carente bastante coisa, enfim. Então, boa parte dessas tecnologias são importadas e não adianta você simplesmente colocar na mão de alguém um produto que ele não tem conhecimento. É igual um carro. Você está dirigindo um carro ali 1.0, 2.0 é uma coisa. Você vai dirigir um carro mais potente, você precisa de um preparo, um conhecimento diferente. Então, tô colocando uma solução robusta no cliente. Eu não posso simplesmente largar aquela solução e virar as costas ou dizer para o cliente, cara, tá configurado e a partir de agora é contigo. É preciso um acompanhamento contínuo. Então, todas as soluções que a gente implementa, a gente busca sempre manter esse acompanhamento. Até porque a própria solução ao longo do tempo, ela vai se modernizando, ela vai ganhando novas funcionalidades, ela vai ganhando novos recursos e que esses recursos, eles vão sendo inseridos com a máquina rodando. Então, hoje eu comprei com 10 funcionalidades, semana que vem está com 15. E quem é que vai me ajudar nessas novas funcionalidades? Então, é preciso que esse setor da tecnologia da informação esteja sempre atualizado. Sempre evoluindo. E sempre evoluindo. Então, a grande vantagem você vai pegar uma empresa do mercado que está lidando com essa situação diariamente. Ela já sabe aonde tem que ir, ela já sabe onde tem que fazer o ajuste. Sim. Ela está constantemente recebendo avisos, alertas, treinamento. Então, quando acontece um evento, ela já sabe onde esse é o grande diferencial, diferente de muitas empresas que só querem entregar produtos ou soluções fechadas e não dão acompanhamento para o cliente. Então, acho que a grande diferença nossa é esse acompanhamento, esse acolhimento de manter o sistema funcionando e manter ele sempre atualizado. Isso é bem importante, né? E não dá para falar de tecnologia sem falar de IA, que a gente acabou de aqui, vira e mexe, tá falando da IA embarcada, IA funcionando e tudo mais. Só que além do hype, que aí tem muito também, né? Aí a gente precisa perguntar, ela realmente, na sua opinião, na estratégia IT, ela gera um valor prático? Com certeza, a IA está gerando valor, eu diria que para todos os setores, né? Então a questão é, o grande medo, eu acredito que o grande ponto é não usar a IA. Acho que a questão é, o maior problema da IA é se alguém não usar a IA. Então praticamente está todo mundo seguindo esse caminho. É preciso olhar, se a empresa ou a instituição ainda não está olhando ela, é preciso olhar para a IA, e na estratégia IT não é diferente. Então, da mesma forma que a gente tem visto no nosso dia a dia, lá das coisas mais simples, eu vou fazer um Word, um Excel, a gente tem notado que as pessoas estão adotando isso, então até nossos familiares, por vezes, nem são do setor de tecnologia, ou nem próximo disso, mas eles já estão tendo contato, o setor jurídico muita gente está usando, o setor administrativo muita gente está usando, então a gente tem percebido que isso está gerando valor, e é claro, para a estratégia a gente também gera valor. Então, com certeza, os produtos que nós estamos recebendo, as novas atualizações, boa parte delas estão muito focadas na parte de IA, elas estão recebendo uma atenção muito grande do mercado. Por quê? Porque se a empresa que está desenvolvendo um produto não olhar para a IA, a outra está olhando. E essa outra, com certeza, vai estar 1 ou 2 passos na frente. E a gente sabe, né? Quem lança antes tem mais chance de ter sucesso. Com certeza. Então, a questão não é só se é necessário, ela é quase uma obrigação. Então, se você não fizer o uso da IA, com certeza vai ficar para trás. Pois é, cara. E aí vem um ponto, né? Como é que a inteligência artificial, no âmbito geral, ela está ajudando a detectar essas ameaças e também esses comportamentos que eles são anormais, né? Não é uma coisa que a gente quer que aconteça antes que um ataque seja realizado. Exatamente. Então, a questão da IA está trazendo uma camada de interação muito boa
para aquele usuário, para o cara técnico da TI, ele já receber algo já validado. Ele não vai ter que fazer uma grande validação para identificar pequenos pontos de falha. Ele já vai receber esses pontos de falha de uma maneira muito mais simplificada. Então, antigamente, ele teria que gastar horas e horas lendo relatórios, eventos, logs, enfim, ele teria que fazer toda essa leitura para ele dar um parecer, para ver se aquilo ali tinha ou não fundamento. Hoje a IA consegue trazer esse pensamento, todo esse processamento de uma maneira simples e vai entregar para ele num relatório bem simplificado, de fácil leitura, coisa que no passado ele teria que ler horas, logs, correlações. Fazer testes também, né? Não é simplesmente pegar e tem que testar isso tudo. Exatamente. Então essa, acho que é a grande sacada da IA. Então ela consegue te facilitar o teu trabalho, encurtar o trabalho do cara que trabalha na área de segurança da informação, consegue encurtar, então ele vai conseguir ter uma informação mais precisa no menor tempo. Então a gente pode também, junto com isso tudo, pegar a IA para ela prever falhas, para ela já me dar um suporte, automatizar as respostas também? Com certeza, com certeza. Boa parte dos sistemas e até de suporte das empresas, que o pessoal comumente chama de helpdesk ou de suporte, já está usando IA para fazer esse pequeno tratamento inicial, muitas vezes. Pergunta o nome, o que está precisando, qual o problema, já classifica, e quando cai no operador, isso já está um pouco mais simplificado por operador. Alguns problemas já conseguiram até ser resolvidos no meio do caminho. Então, a IA também está ajudando nisso, reduzindo esse tempo de espera. Antigamente teríamos que esperar o operador se liberar para o operador. Entrar, que é aquela velha reclamação da TI, né? Tu vai entrar numa fila. Exatamente. Então, entrar numa fila para ele começar a entender teu caso, me dá teu nome, me dá teu RG, teu CPF, o teu e-mail, onde tu mora. Bom, enfim, você conseguiu trazer informações básicas. A gente não está falando nada, informações básicas. Quando chegar no operador, talvez o problema até já se resolveu. E se não resolveu, já avançou bastante. O operador já pegou um problema de um nível um pouquinho maior. Entendi, isso aí é extremamente importante. Cara, mas vamos tirar as IAs que são gratuitas, as possibilidades de utilizá-las de forma gratuita, e vamos pensar na IA que realmente ela cobra, vamos usar assim, por uma determinada entrega, por um determinado serviço que ela executa. Essa IA, ela é coisa só das empresas grandes ou ela já é uma realidade viável também para pequenas empresas e principalmente para os órgãos públicos? Não, isso não é mais essa visão que o pessoal tinha de inteligência artificial ser coisa de grande empresa, ser coisa de corporação multinacional. Essa realidade já não existe mais. Então, o acesso se facilitou muito, né? Então, a gente tem visto atualizações e programas novos sendo lançados a todo instante. Então, as instituições que vendem soluções já sabem disso. Então, hoje em dia, não é necessário grandes investimentos para você fazer o uso de uma IA eficiente. Então, tem boas soluções no mercado, nós fornecemos soluções, por exemplo, um dos fabricantes que nós fornecemos desenvolve IA desde 2017. Ou seja, a IA não vem de hoje, não, ela já está há um bom tempo, né? Então já é uma coisa que já está bem madura, claro que hoje ganhou visibilidade, claro que hoje está em todos os jornais, todas as revistas, em todos os noticiários, isso é óbvio, mas não é uma coisa que foi feito de 2 anos para cá, é uma coisa, é uma construção. Então, por exemplo, esse fabricante está desde 2017 desenvolvendo soluções com IA. Claro que hoje o mercado está absorvendo muito mais, está muito mais fácil tá consumindo esse produto. Por vezes os clientes acabam consumindo até mesmo sem saber para que vão usar, mas só pelo fato de ter IA, acham que isso é uma coisa extraordinária. Então uma outra discussão, né, de aonde nós vamos chegar, né, do que a gente vai poder fazer também. Cara, uma coisa que sempre fico pensando é que a gente chega num equilíbrio, né, que se de um lado a IA ajuda, de outro ela também ajuda o lado oculto, assim, o lado ruim, né, dos cyberataques e tudo mais. Como é que a gente vai fazer um equilíbrio disso aí? A questão é o problema sempre teve. Antes da IA nós tínhamos problema, né? Então o problema sempre teve. Então outras gerações de tecnologia nós tínhamos problema. O problema com a IA não é diferente. Então o tratamento é óbvio tem que ser diferente. Então se nós no passado tratávamos de uma forma com uma condição mais rígida de validação de segurança, uma solução mais convencional, um método mais tradicional, hoje a gente tem que modernizar. Então não dá para ficar para trás, não dá para achar que o meu sistema é seguro porque nunca aconteceu nada. Não dá para ter essa percepção,
O não acontecer nada é perigoso. Não aconteceu nada é por quê? Porque o teu sistema é muito bom, porque ninguém tentou te atacar. Então tem uma resposta concreta, na verdade, isso, para isso. então é preciso investir. E esse investimento hoje vai passar pela IA, porque do outro lado o atacante está usando IA. Tem muitas pessoas também que falam o seguinte, né? Não é se você foi, mas é quando você vai ser atacado. Exatamente. De uma hora vai acontecer. Uma hora vai acontecer. Isso se parar para pensar, é igual seguro de carro. Todo mundo paga, todo mundo E ninguém quer usar, né? acha caro, mas ninguém quer usar. Então, assim, todo mundo acha caro, né? Muitas vezes, mas eu nunca usei. Mas todo mundo tem que ter, porque se a hora der um problema, Sim. é o que vai salvar. É verdade. E tomara que nunca precise usar. Então, esse é a grande questão da segurança da informação. Às vezes ela está oculta, ela não está visível, ela não está tão evidente como outras áreas de tecnologia, porém é necessário investimento, é necessário um apelo em cima disso. Inclusive, fazer um adendo aqui, hoje em dia, as informações, elas são, se não mais, eu acredito que são muito mais importantes até que os bens físicos. Antigamente era fechadura, era cadeado, era grade, era muros, enfim. Hoje não existe mais isso. Não. Então a gente está vendo o declínio do caminhão forte, a gente está vendo o declínio do banco, a gente está vendo o declínio do dinheiro físico. Por outro lado, a gente está vendo um aumento do Pix, a gente está vendo o cartão de crédito, dinheiro virtual, criptomoeda. Então é necessário pensar na segurança da mesma forma que pensávamos em cadeado. E ao mesmo tempo a gente está vendo o aumento dos golpes, né? São golpe, isso de golpe, não para. E, cara, a gente também consegue dizer que a gente vê um aumento também do uso indevido, né? Acho que isso é o que mais aumenta. Com certeza. Então, se a tecnologia está vindo nova e as pessoas ainda não tiveram a velocidade de absorver aquela tecnologia, ainda não conhecem o benefício e o malefício que aquilo traz, com certeza nesse gap, nesse meio tempo, acontece de ter aproveitador usando da tecnologia nova, que de um lado está trazendo muito benefício, mas está se aproveitando dela de uma forma equivocada, está se aproveitando dela para causar prejuízo para as pessoas. Então, infelizmente, a gente precisa que as pessoas se conscientizem, precisa que as pessoas, inclusive, usem mais IA para saber o que ela faz ou o que ela deixa de fazer, para justamente poder se defender num eventual ataque. Porque se a pessoa não sabe que pode existir um vídeo falso, que pode ser uma foto montada ou um vídeo editado, a pessoa não tem noção disso, ela não vai conseguir acreditar quando eventualmente chegar Não tem como saber, né? Um e-mail desse. Ontem mesmo eu tive uma palestra ontem com um amigo, e aí, cara, quais são os golpes mais comuns hoje? Não tem como dizer, porque virou tantos, né? Uma vez era do Nudes, hoje é do falso Pix, aí tu começa um pequeno golpe, chega até uma escala que hoje dá invasão, os malwares invadindo sistemas, tudo mais, e mudando todo um jogo. E aí, o problema só aumenta, né? E é isso que é um ponto interessante. Mas, Ronaldo, vamos lá, nós temos um quadro aqui no nosso, inaugurando hoje, por sinal, mas um quadro que a gente está trazendo para esse ano, que é um bate-bola, uma coisa um pouco mais rápida. Vou te fazer cerca de 5 perguntas. Eu queria saber, na tua visão, assim, em geral, né? O que mais mudou no mercado de TI nos últimos anos? O que é mais disruptivo a IA. Mas mudou, assim, mais... A IA acho que mudou muito. As empresas estão mais maduras em relação à segurança ou ainda agem só depois do problema? Acredito que continuam só depois do problema. Então, antes nós tínhamos tecnologias do passado, mas a defasagem continuava igual. Hoje nós temos tecnologias mais novas, modernas, mas a defasagem continua igual. A velocidade em que é jogada a tecnologia para o mercado, ela não é absorvida da mesma forma na instituição. Então, o gap continua sempre... tá sempre andando junto, eles não estão equilibrados. E o que você vê como o maior erro das empresas hoje em relação à tecnologia? Acreditar que qualquer solução, ou qualquer marca, ou qualquer fabricante, ou qualquer parceiro é a mesma coisa, colocar todo mundo na mesmo saco. Então isso é super complicado. Então é preciso ter um olhar para se a empresa tem compliance, se o produto é bom, se o produto é maduro, se o produto está no mercado robusto. Uma coisa é você ter um produto feito no Brasil com um nicho de mercado 2, 3 estados. Outra coisa é você pegar um produto global que já foi testado em muitos países, testado em outras regiões, em fuso horário diferente, temperatura diferente, momentos diferentes, linguagem diferente. Então é isso que tem que ter o cuidado, não colocar todo mundo no mesmo saco. Sim, porque para ser diferente, né? Exato. E o mercado caminha, então, para ambientes cada vez mais híbridos, na sua opinião? Seria, eu posso dizer assim, o local e a nuvem? Sim ou não? Acredito que
a gente está numa transição, mas eu acredito que os próximos passos sejam praticamente a extinção da condição de processamento local. Isso está caminhando muito rápido, então do mesmo lado que a gente está falando de cloud, a gente está falando de tecnologia disruptiva, hoje em dia praticamente se usa mais celular que computador. Uhum. Então automaticamente o celular é uma mobilidade, é móvel, é um celular Sim. móvel, a tecnologia também tem que caminhar. E onde é que isso vai parar? É óbvio que tem que parar na cloud. Então também tá tudo indo para mobilidade, nuvem, né? para a nuvem. A nuvem está sendo a grande motora, vamos dizer assim, do desenvolvimento atual, tá todo mundo indo para a nuvem, né? Isso é extremamente... ele nos traz vários pensamentos, A né? Várias mobilidade, ideias, né? mobilidade. Tudo é móvel hoje. Isso é mobilidade. Então, assim, se a nuvem me traz mobilidade, é o caminho que eu estou seguindo. O celular me traz mobilidade, até então, é o caminho que eu estou seguindo. Antigamente era o notebook. Por quê? Porque antes do notebook eu tinha um mega computador. Uhum. Pô, o notebook é pequeno, pô, ele é móvel. Sim. Então ele é muito melhor do que o grande. Agora, o notebook já é ruim. Tem uma teoria, a gente já vai falar num outro momento, tem uma teoria sobre isso, de por que demorou tanto para o notebook existir, mas é um outro papo. E, cara, e para a gente fechar esse quadro, o que uma empresa que quer estar preparada para os próximos 5 anos precisa começar a fazer agora? Olha, primeiro ela tem que cuidar da sua infraestrutura, fazer uma validação de segurança, buscar parceiros de qualidade no mercado, né, e que consiga trazer tecnologias modernas. Então, acho que esse seria o primeiro ponto, né, fazer uma validação, fazer uma revisão do seu ambiente, que nem a gente discutiu aqui muitas vezes aquela questão, mas sempre funcionou, nunca tive problema, time que está ganhando não se mexe, mas não é assim que funciona. Então é preciso modernizar, é preciso olhar com cautela, mesmo funcionando por muitos anos. Então será que está funcionando? Será que está correto? Será que não está funcionando de uma maneira equivocada, mas está funcionando? Será que a minha senha do Wi-Fi ela é vulnerável, mas nunca tive problema e está funcionando há 5 anos? Então é preciso olhar com cautela para que isso ali na frente não se torne um problema, ali na frente não se torne um problema, de repente pode até manchar a reputação da empresa. A gente tem visto muitos bancos, muitas empresas de desenvolvimento sendo alvos de ataques, de golpes, né? Então está tendo um momento, uma onda de ataques, principalmente no setor bancário, na parte de Pix, na parte das empresas de desenvolvimento, porque são o elo mais fraco da cadeia. Então é aquela coisa, não é porque nunca deu que não vai acontecer. Que não vai acontecer. Não é porque sempre funcionou que vai funcionar. Então, o carro a mesma coisa, a gente não pode dizer, o carro está sempre funcionando, então não preciso fazer manutenção. Não, tem que fazer manutenção, revisão, ver se não vai ter alguma peça que pode vir a ter problema. Então, você tem que se preparar antes do problema acontecer. Cara, isso é muito importante. Acho que esse é o papo, né? Esse quadro são essas 5 perguntas, mas agora eu quero fazer uma para a gente encaminhar para o fim já do nosso papo. É muito legal conversar contigo sempre em vários momentos, a gente sempre acaba explanando outros assuntos. Mas, Ronaldo, e como que a estratégia Haiti está se posicionando, né, para se manter hoje como uma das principais empresas que atendem os setores governamentais, órgãos públicos, para 2026 e o que ela também pensa para daqui a 3 anos? Boa pergunta. A gente tem buscado se consolidar no mercado com poucas marcas, mas marcas robustas. Então a gente tem trazido soluções modernas para o mercado com alguns parceiros para que a gente consiga dar mais atenção, dar mais foco, ter um ar de responsabilidade sobre aquilo que a gente vende, não simplesmente ficar vendendo o que o mercado está consumindo, vendendo o que a pessoa ou o cliente quer. A gente quer vender coisas que realmente funcionem, que realmente façam sentido para a instituição. Então acho que esse é o grande ponto. A gente tem se preparado há bastante tempo para esse momento. A gente sabe que é um momento de virada de chave da tecnologia. Então nós temos no mercado um movimento gigantesco na área de proteção de dados. Então está tendo um movimento muito forte em fortalecer esse segmento. Então está tendo novas contratações, o próprio governo está se mexendo nesse setor. O setor de segurança nunca esteve tão em alta. Então a gente está vendo diariamente, quase que toda semana nós temos algum problema relacionado a banco, algum tipo de fraude, algum tipo de tentativa de invasão. Então isso está crescendo demais e é possível olhar para isso. Então a estratégia está se posicionando dessa forma, de forma a ser um player de segurança da informação para que possa a empresa atuar no seu segmento ou na sua área de uma maneira mais segura, mais confiável, mais estável o seu ambiente. Então é dessa forma que a gente tem se posicionado. E para a gente fechar, vou te fazer a primeira pergunta que eu te fiz no início da nossa conversa. Estamos ou não estamos ciberseguros?
Não estamos. Infelizmente, não estamos. Nunca vamos estar seguros. Essa é a verdade. A gente tem que sempre estar trabalhando para buscar mais segurança, mas nunca a gente vai ter uma segurança plena. Não vai existir um momento em que nós possamos falar que a gente está com uma segurança plena. Então, da mesma forma que a tecnologia vem para nos defender, da mesma forma que a gente tem ferramentas para evitar um possível ataque, uma ameaça, vai com certeza ter alguém que vai entender isso, vai interpretar isso e vai tentar usar outras ferramentas. Então, nunca nós vamos existir um momento que estamos seguros. Então, é preciso sempre um olhar, uma visão muito crítica sobre o segmento. O segmento sempre vai carecer de atenção. Maravilha. E para a gente conversar mais com o Ronaldo, com Estratégia IT, como é que a gente faz? Vocês podem nos procurar no site, estrategiait.com.br, nas redes sociais, a gente tem o LinkedIn, o Instagram. Então, o endereço também é o mesmo, estrategiait.com.br, ou os perfis oficiais, né? Perfis. Maravilha. Conversou então com o Ronaldo de Moura, aqui da Estratégia IT. Ronaldo, eu diria assim, né? Você é gestor, é de PO, é entendedor mas é técnico também, né? Na verdade, estamos aí para fazer acontecer. Exatamente. Isso aí, a gente agradeço ao Arthur aí pela oportunidade e vamos para os próximos capítulos aí. Se você quiser saber muito mais sobre a Estratégia IT, sobre os serviços que ela oferece e muito mais, é só acompanhar nosso site, conhecer mais o Ronaldo, o Ricardo, toda a equipe. É só entrar em contato que com certeza você vai ter muito conteúdo exclusivo à palma da sua mão. Afinal, o Café com Bytes é a sua dose diária de tecnologia.